Seus direitos. A Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, é um marco fundamental na história do Brasil, simbolizando a redemocratização do país após anos de ditadura militar. Ela garante uma ampla gama de direitos civis, sociais e individuais, promovendo a inclusão e a igualdade. O documento, que hoje completa 36 anos, estabelece princípios de soberania, cidadania e dignidade humana, refletindo os anseios da sociedade por um Estado mais justo. Além disso, a Constituição de 88 fortalece a divisão de poderes e a proteção ao meio ambiente, promovendo um desenvolvimento sustentável. A elaboração do documento foi um esforço coletivo envolvendo diversas camadas da população e representando a luta por democracia e direitos. Para entender melhor a importância do texto constitucional e todas as novidades que ele trouxe ao Brasil no final dos anos 80, eu converso com Melina Girardi Fachin, que é professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata, a você e a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. A Constituição de 88, ela foi uma mudança de página dentro do nosso cenário político e jurídico brasileiro. Nós vínhamos num período da ditadura civil-militar, portanto, um regime que não era comprometido nem com a democracia, nem com a proteção de direitos. Então, o recompromisso com a democracia, a prioridade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais é o principal ponto que a Constituição de 1988 nos traz aí, rompendo com o ciclo ditatorial autoritário anterior. Professora, hoje, mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição, ela é sempre descrita como a Constituição Cidadã. Eu queria que a senhora nos explicasse, por favor, como esse texto constitucional incorporou mecanismos de participação popular e também de cidadania em comparação às constituições anteriores. A nossa Constituição, que faz 36 anos neste sábado, ela ganhou esse apelido pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, né, o então deputado constituinte Ulisses Guimarães ganhou esse apelido de Constituição Cidadã por vários motivos. O primeiro deles é justamente por se recomprometer com a democracia, né, com colocar as pessoas, o povo, na titularidade das escolhas políticas, né. Isso, obviamente, já faz dela aí um instrumento do exercício da cidadania ativa. Mas, além disso, ela é uma Constituição que empodera, que dá instrumentos às pessoas, seja para a defesa dos seus direitos, seja para a participação popular, seja para cobrar, por exemplo, políticas públicas ou atuação do Estado. Então, ela é uma Constituição que, de fato, né, convida a população para o exercício de uma cidadania ativa, não apenas no momento do voto e da deliberação política, que é muito importante, mas também, enfim, ao longo dos períodos normais, né, não nesses só em períodos de eleição, mas também ao longo desses períodos normais, dando instrumentos para as pessoas poderem participar mais ativamente das deliberações políticas cotidianas também do nosso país, como plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular, participação nos conselhos, em audiências públicas. Então, isso tudo, né, esse conjunto todo faz com que ela ganhe aí esse reforço na atuação da cidadania e, portanto, muito apropriado esse apelido de Constituição Cidadã. E é bastante interessante porque a gente conversa sobre isso justamente hoje, véspera do primeiro turno das eleições, né, em algumas cidades. A eleição vai ser resolvida nesse domingo, mas considerando um país como um todo, a gente fala em primeiro turno. Professor, e quando a gente pensa nos direitos humanos e também nos sociais, quais foram as novidades, quais foram os avanços da Constituição Cidadã? Bom,
Essa é a Constituição mais generosa em termos de direito que nós tivemos em toda a nossa história constitucional brasileira. É a primeira Constituição que traz os direitos sociais para dentro do capítulo dos direitos fundamentais, e isso faz toda a diferença, porque antes os direitos sociais estavam no capítulo das políticas públicas, como se fosse algo que o Estado dava. Agora, quando eles entram no capítulo dos direitos fundamentais, eles passam a ser algo exigível, desde pronto, pelos próprios cidadãos e pelas próprias cidadãs. É uma Constituição de cunho social. É uma Constituição que apostou num capítulo muito forte de proteção da saúde, da educação, da previdência, da assistência. Portanto, é uma Constituição que também empodera os sujeitos por meio dessas garantias sociais que reconhece de caráter fundamental. E isso é muito importante porque essa nossa Constituição, ela é muito generosa com os direitos, não só na extensão, né? Se a gente for contar, por exemplo, direitos enunciados, é a Constituição que traz o maior número de direitos, o maior número de exemplos de direitos, mas também nos mecanismos de garantia. É uma Constituição que traz aí mecanismos para que, uma vez não cumpridos, esses direitos também sejam efetivados, né? Sobretudo no âmbito do Poder Judiciário. Então, é de fato a Constituição mais generosa em matéria de direitos que a nossa história constitucional já viu. Professora, e no que diz respeito à descentralização do poder e à autonomia dos estados e municípios, quais foram as novidades da Constituição de 88? Bom, a grande novidade da Constituição de 88 foi alçar os municípios a entes federativos, né? Essa é uma solução bem peculiar do direito constitucional brasileiro. Na maior parte das constituições, a gente geralmente tem dois níveis federativos, União e Estados-membros. A Constituição inaugurou esse espaço de participação dos municípios, né, com a sua autonomia e com a sua participação dentro da federação, o que é um reconhecimento muito importante da descentralização do poder, mas isso não foi acompanhado pela descentralização de competências. Se a gente for ver, as competências ainda são muito inchadas, sobretudo na União, e não foi acompanhada pela descentralização também de recursos, né? Então, a gente está num período, inclusive, de discussão sobre reforma tributária, e um dos objetivos era tentar reequilibrar um pouco nessa diferença de renda que os entes federativos têm. Então, aqui a nossa Constituição andou muito bem ao fazer essa descentralização do poder, ao criar mais uma esfera federativa com reconhecimento dos municípios, mas também tem um outro lado que ainda dificulta a plena autonomia e essa paridade de condições, especialmente dos municípios, com relação à questão das competências e das rendas. Professora Melina, a gente tem ouvido, tem acompanhado debates frequentes no mundo todo sobre a questão ambiental, aquecimento climático. O Brasil tem passado por esse período de queimadas, né? A gente viu aí o avanço de áreas degradadas pelo fogo em todos os biomas nacionais. O que a Constituição de 88 diz sobre proteção ao meio ambiente? Bom, a Constituição de 88 também, na sua generosidade com os direitos, de modo pioneiro, traz um artigo específico sobre a proteção do meio ambiente como um direito fundamental garantido pela nossa Constituição. E a proteção do meio ambiente, ela é trazida na nossa Constituição, né, com relação também às pessoas, né? Então, ao contrário de outras constituições que a gente tem um pouco mais recentes aqui na nossa região da América Latina, que reconhecem o próprio meio ambiente como um sujeito de direitos, né? A nossa Constituição não. A proteção do meio ambiente é feita em relação ao próprio bem-estar, né? E proteção das pessoas. Mas é uma tutela bastante reforçada, sobretudo pensando no pacto intergeracional que a proteção do meio ambiente nos chama, né? A proteção dos direitos das gerações futuras, que é algo que a gente vê hoje muito presente com essa questão da irrefreabilidade, das mudanças climáticas, né, e dos mecanismos de mitigação. Então, ela é uma Constituição comprometida com a proteção do meio ambiente em todas as suas formas, e ela, obviamente, exige
tanto do poder público quanto dos entes privados, a necessidade de ação, não só para proteger, mas também para mitigar e reparar violações quando elas ocorrem. Esse, sem a menor dúvida, é o desafio dos nossos tempos e coloca, né, esse tema na pauta. Inclusive o Supremo Tribunal Federal tem julgado várias questões sobre proteção do meio ambiente à luz da tutela constitucional, trazendo esse tema aí para a nossa pauta. Neste sábado, dia 5 de outubro, o tema do quadro Seus Direitos é o aniversário, 36 anos, da Constituição de 1988, e eu converso com a professora da Universidade Federal do Paraná, Melina Fachin. Professora, quais foram as inovações, os avanços da Constituição de 88 em relação ao acesso à justiça e a defesa dos direitos do cidadão, especialmente se a gente compara com leis anteriores? A Constituição de 88, nesse aspecto, é uma virada de paradigma. Junto com um rol bastante vasto de direitos, ela traz também um rol inovador em termos de garantias, em especial de garantias de acesso à justiça para a proteção desses direitos. Então a gente tem novos mecanismos, sobretudo mecanismos de proteção coletiva, né? O mandato de segurança na sua versão coletiva, a ação popular, mesmo a ação civil pública, né? São vários mecanismos judiciais que a nossa Constituição cria para dar acesso às pessoas ao Poder Judiciário para a defesa dos seus direitos. Além disso, a Constituição fortalece o Judiciário também na defesa da Constituição, na parte que a gente chama de controle de constitucionalidade, e, portanto, isso também ajuda nesses mecanismos de acesso à justiça e também de garantia de direitos. Então, a nossa Constituição de 88, ela cria e inova em matérias de garantias judiciais, cria também órgãos específicos para que, especialmente as pessoas mais vulneráveis, tenham garantido seu acesso à justiça, como é, por exemplo, a Defensoria Pública. É uma Constituição, sem a menor dúvida, comprometida não apenas em enunciar direitos, mas também em criar condições de verdade para que eles possam ser reclamados e exercidos, em especial por aqueles que mais e por aquelas que mais precisam desses direitos, que são os mais vulneráveis. Professora, ao longo desses 36 anos, quais foram os principais desafios enfrentados para a efetivação dos direitos constitucionais? Queria que a senhora indicasse para a gente o que ainda falta sair do papel e quais conquistas significativas a gente pode enumerar. Veja assim, uma Constituição, ela não é um documento estático, né? Então, uma Constituição é um instrumento vivo, e eu diria que o principal desafio, ali nos primeiros anos da Constituição, foi ela afirmar sua própria autoridade, né? Cessar com o período autoritário anterior e, de fato, reinaugurar a democracia no nosso país. Então, esse já foi um grande avanço e uma principal vitória da nossa Constituição. Ao longo dos anos, a Constituição obviamente vai se renovando, vai dialogando com as demandas sociais, porque uma Constituição estática, uma Constituição parada é obviamente uma Constituição fadada ao fracasso, já que as nossas relações sociais são muito dinâmicas. E eu diria que justamente nesses diálogos, atendendo novas demandas, atendendo novos direitos, reclamos sobretudo de grupos vulneráveis, como por exemplo as garantias dos direitos das mulheres, as garantias das pessoas negras, as garantias das pessoas com deficiência, né? A inclusão desses grupos, né? Como grupos aí, dentro das suas reivindicações de direitos, né? Pautados naquela cidadania ativa que falávamos antes, acho que foi aí um dos caminhos que se abriu e de maior avanço dentro da nossa Constituição. Óbvio que a gente ainda tem muitos desafios, ainda mais dentro de uma Constituição como a nossa, que é uma Constituição também que projeta para o futuro, que tem um plano de sociedade. E uma sociedade não se muda, sobretudo nas suas bases estruturais, em 36 anos. Para uma história constitucional, 36 anos é muito pouco. Isso obviamente não pode nos fazer esperar pacientemente para que essas mudanças aconteçam, né, como um milagre que cai do céu. Obviamente
obviamente nós temos que estar sempre vigilantes, ativos e pressionando pela realização da Constituição, mas ela é uma Constituição também muito extensa, que prevê um projeto de sociedade para várias áreas. Então, a gente ainda tem muito a fazer, muito a conquistar, mas, sem a menor dúvida, é uma Constituição que no balanço desses 36 anos provocou e provoca profundas mudanças na sociedade brasileira. Professora, muito obrigada por toda a partilha, por todo o conhecimento dividido com a gente. Um excelente sábado para a senhora, um ótimo final de semana e até uma próxima conversa. Eu que agradeço, fico ao dispor e desejo aos ouvintes e às ouvintes um excelente sábado e, sobretudo, um excelente domingo eleitoral. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tá de volta. Rádio pra Família. A Rádio